Alunos do oitavo ano da EMF Abdoral Rocha, eu sou o professor Fábio Avelino. Nós vamos dar início a mais uma aula de História. Que voe o origami, e aqui estamos nós. A formação dos Estados Unidos da América. É imprescindível que vocês estejam em mãos com o livro didático, porque ele será a nossa base teórica para essa aula. Então aqui o capítulo 6, vamos dar início, o capítulo 6, que é a formação dos Estados Unidos da América. Eu dividi essa aula em 3 subtítulos. O primeiro é a colonização inglesa da América, o segundo é a segunda tentativa inglesa e a terceira é economia colonial. Vamos lá? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de mostrar para vocês essa ilustração do século XX. Ela recria um episódio do início da colonização da América do Norte, envolvendo a Índia, Pocahontas e o inglês John Smith. Pessoal, é muito interessante nós nos atentarmos a isso, porque se você analisar as feições da Pocahontas ou Pocahontas, perceba que ela tem traços europeus, né? Tem traços de uma mulher europeia. Enquanto que os índios, os nativos, são retratados como pessoas más, né? Pessoas carrancudas. Isso fez parte da memória que se foi construída a respeito da colonização norte-americana. Porque o que aconteceu foi o seguinte. Essa Pocahontas, e não se tem comprovação histórica que ela existiu, né? Na realidade, isso foi um mito fundante dos Estados Unidos, onde quer passar para a população, para o povo, que houve houve um encontro pacífico entre os europeus e os nativos. Sendo que muitas vezes os nativos são representados como sendo os vilões da história. Sendo que os vilões da história são os europeus, visto que os nativos tiveram suas terras invadidas. Vamos lá? Vamos dar continuidade. A colonização inglesa da América. A primeira tentativa inglesa de colonização da América se deu no reinado da poderosa rainha Elizabeth I, em 1585. Essa rainha deu permissão ao nobre inglês Sir Walter Raleigh para iniciar a colonização da parte norte da América. Sir Raleigh fundou um pequeno povoado na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou. E esse fracasso deu-se, sobretudo, à fome, às doenças e à resistência indígena. A rainha Elizabeth I era uma rainha absolutista, ou seja, ela governava, segundo os padrões da época, com direito divino. A rainha Elizabeth, ela elevou a Inglaterra à maior potência mundial da época. A rainha Elizabeth também, ela ficou conhecida como rainha virgem por nunca ter casado. E o nobre inglês Sir Walter Raleigh, ao iniciar a colonização no norte da América, ele homenageou a rainha Elizabeth com o nome das terras de Virgínia, fazendo uma alusão à castidade da rainha Elizabeth. E vale aqui ressaltar que essa experiência ela fracassou devido à fome, às doenças e à resistência indígena. Vale ressaltar que os europeus, acostumados com um clima diferente, devem ter chegado lá no verão, e outros animais, outro clima, isso deve ter influenciado numa não adaptação assim tão rápido como eles queriam. E a questão da resistência indígena. Vale aqui ressaltar que os nativos americanos sempre foram bravos, sempre defenderam as suas terras. Os nativos da América do Norte. Centenas de povos indígenas, como os Cherokees, os Comanches e os Apaches, habitavam a América do Norte quando os europeus lá chegaram. Ainda hoje, muitos lugares dos Estados Unidos têm nome de grupos indígenas como Dakota, Massachusetts, Illinois, Missouri, dentre outros. A colonização inglesa na América acabou provocando a morte física e cultural de muitos povos indígenas da região.
Os colonos ingleses não fizeram nenhum esforço significativo para integrar os índios ou os nativos. As uniões entre os colonos e mulheres indígenas não eram estimuladas. Pessoal, dos povos nativos, originários da América do Norte, alguns ainda sobrevivem, outros praticamente não existem mais. Principalmente no norte dos Estados Unidos, os Cherokees, os Comanches, os Apaches, os Yorks, eles ainda têm algumas comunidades, sendo que bem reduzidos, né, ao que era no original. A política de proteção aos povos nativos americanos também não é lá esse amparato todo, assim como aqui no Brasil. Mas devido o Congresso norte-americano ser mais dinâmico, várias leis de proteção contra os povos nativos, inclusive com terras, com reservas indígenas, isso é muito comum lá. E essa ideia também que os colonos sempre priorizaram a importar mulheres e homens para se casar com eles, né, com as suas filhas, e não estimularam a miscigenação, ou seja, o casamento entre as indígenas com os colonos. Que nessa imagem nós vemos uma representação de um festival anual que acontece nos Estados Unidos, com várias tribos ainda residentes nos seus aldeamentos. Ou seja, é uma parte de um povo, de uma cultura que sobreviveu a tão genocídio de quase 500 anos. A segunda tentativa inglesa. No início do século XVII, ou seja, a partir de 1601, a monarquia inglesa fez uma nova tentativa. Confiou a duas grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas companhias eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias, com a intenção de lucro. Eram, portanto, empresas capitalistas. Para atrair pessoas, essas companhias lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma nova vida àqueles que embarcassem para a América. Vale ressaltar, pessoal, que assim como a coroa espanhola fez, a coroa portuguesa, a coroa inglesa, que colonizou essa parte da América, eles faziam essas propagandas no intuito de atrair trabalhadores, de atrair colonos, né? E muitas vezes uma propaganda enganosa, né? De certo que essa parte do globo ficou conhecida lá na Europa como o Novo Mundo. E a América do Norte, ela por ter um clima mais semelhante ao clima europeu, o modelo de colonização foi diferente, né? As pessoas saíram lá da Europa no intuito de fixar residência, no intuito de ter uma nova casa. Muitos eram perseguidos, religiosos, políticos, que viam uma nova oportunidade de recomeçar suas vidas no chamado Novo Mundo. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu pessoas de diferentes origens e condições sociais, entre as quais cabe citar degredados, aventureiros, mulheres pobres vendidas aos colonos como esposas, camponeses sem terra, que muitas vezes iam trabalhar como servos temporários, grupos religiosos, protestantes ingleses, puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa. Pessoal, vale ressaltar, como eu havia falado antes, que muitos dessas pessoas que eram atraídos para o Novo Mundo, ou seja, para o novo continente que havia sido descoberto, no caso aqui a América do Norte, eram os degredados. Degredados, pessoal, muitas vezes eram judeus, eram pessoas que recebiam uma pena, ao invés da morte, ele era exilado, ele era mandado para um local distante somente com a roupa do corpo. Ou aventureiros, mulheres pobres que eram vendidas para pagar suas dívidas como esposa aos colonos, camponeses sem terra, e muitas vezes queria trabalhar como servos temporários, ou seja, os custos das passagens, geralmente de navio, que ele saiu da Europa, para a América do Norte, eram pagos com trabalho durante um tempo específico. E outros eram os grupos religiosos, né, protestantes,
Vale ressaltar que nesta época aqui a Igreja Católica era oficialmente anglicana. E naquela época a intolerância religiosa era muito grande. Através dessa imagem aqui, dá para nós visualizarmos aqui o Mayflower. Mayflower é oficialmente a segunda tentativa de colonização da América do Norte. E oficialmente também é onde o início da colonização. Que nesse box aqui do lado esquerdo está dizendo que em 1620 um grupo de puritanos ingleses chegou onde hoje é o estado de Massachusetts, no nordeste da América do Norte, em um navio chamado Mayflower. E lá fundou um núcleo de colonização chamado Plymouth. Esses primeiros imigrantes, os chamados pais peregrinos, ou Pilgrim Fathers, viam a si mesmos como eleitos por Deus, o que os ajudou a superar as dificuldades dos primeiros tempos. Esta obra é da década de 1940. Além dos ingleses, outros europeus de diferentes origens, escoceses, islandeses, alemães, franceses e holandeses, foram para a América do Norte em busca de uma vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população das 13 colônias da América do Norte, que podemos agrupar em colônias do Norte ou Nova Inglaterra, colônias do Centro e colônias do Sul. Observemos no mapa. Então esse box com essas cores diferentes está retratando aqui as colônias do norte de laranja, colônias do centro de amarelo, colônias do sul e os territórios nativos ou os territórios indígenas. Nesse box aqui do lado do mapa tem uma pergunta dialogando. Por que será que dizemos Brasil colônia e não podemos dizer Estados Unidos colônia? Por quê? Porque o nome Estados Unidos foi adquirido depois da Revolução Americana, que deu-se esse nome de Estados Unidos. Antes eram conhecidos simplesmente por suas colônias específicas, ou seja, colônia de Massachusetts, colônia da Virgínia, colônia de Nova York. No caso do Brasil, era uma única colônia, apesar do território ser imenso. Economia na colônia. O desenvolvimento das 13 colônias variou de acordo com as condições geográficas e os interesses dos colonos. As colônias do sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, as chamadas plantation, onde geralmente se explorava um único produto, tabaco, algodão ou anil, destinado ao mercado externo. Os fazendeiros sulistas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela comprava quase tudo o que necessitava. Pessoal, é bem conhecido aqui de quem gosta praticamente da história norte-americana, que houve uma guerra civil americana entre as colônias do norte, capitalistas, progressistas, e as colônias do sul, conservadoras, e tendo na sua base estrutural uma sociedade escravocrata, ou seja, as plantation. Enquanto que na América, nas colônias do norte, a escravidão já havia acabado em 1620, nas colônias do sul elas continuaram por quase 100 anos. Aos poucos, os sulistas foram substituindo os servos brancos por africanos escravizados originários da África Ocidental. Entre 1620 e 1860, cerca de 400 mil africanos foram levados para a América do Norte para trabalhar como escravizados. Com isso, formou-se na região uma sociedade escravista marcada por grandes dificuldades. Pessoal, quero nos atentarmos aqui para esse fato, que de 1620 a 1860 foi o período de vigência da escravidão nos Estados Unidos. Percebamos que para lá foram apenas, eu digo apenas, não que o número seja pequeno, mas em comparação com o Brasil, 400 mil africanos, enquanto que aqui no Brasil foi aproximadamente entre 4 e 6 milhões de africanos. Ou seja, a população negra brasileira é muito maior do que a população negra norte-americana. Nessa litrogravura,
nós observamos uma plantação de algodão no Mississippi. Mississippi ficava no sul dos Estados Unidos, em 1884. Os africanos e seus descendentes contribuíram com seu trabalho e suas culturas para construir o que hoje são os Estados Unidos. Vale-se destacar que nos Estados Unidos o racismo estrutural, o racismo prático lá é muito grande, né? Principalmente a violência policial contra os negros, a segregação racial lá é muito grande. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Já as colônias do Centro-Norte desenvolveram-se como base na pequena propriedade, na policultura, na produção de manufaturas e no comércio triangular. O comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas, na América Central. Entenda o funcionamento do trabalho do comércio triangular. Primeiro passo. Usando navios próprios, os colonos do Norte conseguiam melaço nas Antilhas e o transformavam em rum. Pessoal, o melaço aqui é um produto derivado da cana-de-açúcar. Espécie de um açúcar bem úmido. Nas Antilhas, as Antilhas ficam na América Central. Segundo passo, eles trocavam rum, armas e tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Passo 3, em seguida, levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas. De lá, voltavam com mais melaço de cana para transformar em rum. Perceba que era um ciclo vicioso. Através dessa imagem, nós percebemos como é que funcionava o comércio triangular. Certo? Vamos lá. Essas diferenças entre o Centro-Norte e o Sul refletiam-se no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Enquanto o Centro-Norte foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o Sul evoluiu mantendo estreita dependência da Inglaterra. No aspecto político, as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar o orçamento e administrar o recolhimento dos impostos. Assim, desde cedo, os colonos americanos desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força política e econômica dos colonos americanos ajudaram a explicar sua capacidade de resistência e organização. Então, através desse texto que nós estamos vendo, é possível fazermos um parâmetro, uma comparação como é que funcionou a colonização norte-americana e a colonização aqui do Brasil. Ainda hoje, lá nos Estados Unidos, que tem aproximadamente 50 estados, mais alguns territórios, no caso do Canadá, do Alasca, onde cada estado tem a sua autonomia administrativa. O Brasil é similar. Vale aqui ressaltar que o modelo brasileiro de república foi inspirado nos Estados Unidos. Tanto é que o primeiro nome do Brasil, pós-república, foi Estados Unidos do Brasil. Logo depois da Constituição de 34, foi que mudou-se o nome para a República Federativa do Brasil. Pessoal, é por hoje. Por hoje é só, tá certo? Foca aí nos estudos. Fique em casa. Leia as páginas sugeridas. Faça umas atividades. E até a próxima.